Então, no último vídeo eu fiz uma pergunta, uma indagação para o Dr. Rodrigo muito interessante. Quais as dicas para que essa empresa tenha sucesso e quais os problemas apontados de que ela não teve sucesso? Bom, doutor. Podemos exemplificar a prática do dia a dia, né? Nós acompanhamos um cliente a Curitiba, no Paraná, na cidade do Paraná, e lá no decorrer da negociação nós analisamos desde o contrato social, o balanço daquela empresa, os contratos de fornecedores, o registro da marca no INPI, o domínio da marca. Então tudo isso fez parte da negociação. Então foi uma análise criteriosa, como o doutor mesmo mencionou, o exemplo de um carro, né? Que a gente faz a aquisição do carro, nós vamos verificar se existe multa, quem foi o proprietário anterior, qual o histórico daquele veículo, a questão do laudo, né? Que existe o laudo, a gente pode fazer um paralelo aí à empresa. Então analisar desde a parte fiscal, tributária, trabalhista. Então toda análise documental é importante. Isso para a questão positiva. Então fazendo uma análise criteriosa com um advogado, com um contador, com um economista, com pessoas que tenham conhecimento prático do dia a dia, com certeza é sucesso. O empresário, apesar de ele já estar vendendo, ele vai conseguir saber se a empresa ela é saudável a curto, médio e longo prazo, para fazer com que aquele teu cliente que está adquirindo a empresa, ou você empresário que queira adquirir uma empresa, tenha maior segurança na aquisição. Por outro lado, se não obedecer, que nós já presenciamos também, essas regras de análise documental, de acompanhamento, e simplesmente o empresário se aventurar na compra de uma empresa, que já acende um sinal de alerta. Se a pessoa está vendendo a empresa, alguma coisa tem. Ou ela está não querendo mais o negócio e é um negócio rentável, ou ela simplesmente quer se desfazer do problema. Então, com certeza, se ele não obedecer esses critérios de análise documental, automaticamente ele está fadado aí a uma ação judicial, uma disputa judicial, fazendo com que, ao invés de ser uma alegria, seja uma decepção na vida dele. Então é isso. O empresário que queira fazer aquisição, que a gente chama no direito o trespasse, ele deve se ater sim a um advogado especialista na área empresarial e também a um contador especialista na área empresarial, né? Especialista na área que ele se propõe a comprar, se é comércio ou serviço, doutor. Não, perfeito. Esses skills, que são as habilidades dentro do parâmetro jurídico que eu falo é empresarial, eles são de muita importância pelo simples fato, como o Dr. Rodrigo falou, você está comprando uma empresa e a ideia da empresa é perpetuar. Então, e não é uma coisa da noite para o dia, isso é uma análise recorrente, e aí, claro, o expert, dentro dessa função, desse briefing de execução, ele vai trazer aqui um parâmetro de risco e também analisar o valuation, se essa empresa tem essa valorização e fazer a composição dos valores. Doutor, agora basicamente o último bônus, pessoal. Agora vem o último bônus. A questão agora de franquia. O que possa ser dividendos, que venha a ser lucratividade, o meu ativo, e o que isso possa gerar de passivo. Quais são as dicas? Eu vou abrir uma franquia, eu vou abrir, sei lá, uma filial, ou temos uma outra opção aí? Então, doutor, a nossa prática do dia a dia, a gente percebe, né, que inclusive nesse período de pandêmico, muitas criatividades surgiram, né? O mundo criativo aí evoluiu 5 anos, 10, 15, 20 anos. Então, a gente, por experiência própria, nós acompanhamos algumas empresas que iniciaram a franquia. Elas iniciaram o negócio comprando uma regra já estabelecida por alguém, né? A gente tem aí inúmeras franquias a nível nacional, a nível mundial. E existe sim, doutor, a abertura, né, de franquias que já é algo consolidado. Todas as pessoas passam lá McDonald's, Burger King, existem Chili Beans. Então, existem algumas empresas que já são franquias e já estabelecem um pacote pronto. Então tá aqui a regra tributária, a regra de economia, de cobrança, quanto eu cobro, qual é a minha margem de lucro, se eu vou ter ágio, se eu não vou ter ágio.
qual o retorno sobre o investimento a médio, curto e longo prazo também. E nós temos acompanhado algumas empresas, inclusive que nós assessoramos, que elas fazem a licença de marca, que é diferente de franquia. Então eu tenho uma marca consolidada no mercado e eu cedo essa marca, eu faço com que essa marca seja utilizada por uma outra empresa com CNPJ diferente do meu. Então eu tenho algumas regras também estabelecidas, assim como a franquia tem, eu tenho algumas regras de licença de marca que eu, dono da marca, eu vou me beneficiar do meu potencial, da minha consolidação da minha marca no mercado. Então a gente tem acompanhado sim a evolução de várias empresas, várias formas de eu ganhar dinheiro, fazendo com que aquilo que eu já tive sucesso eu possa exportar para um outro CNPJ. Então a gente tem aí muito tempo, né, para poder discutir a respeito do assunto e com certeza aí é um caminho a ser seguido daqui para frente.